com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que mais uma vez estamos dando início a uma pré-aula. O nome como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, pelo qual já no início da semana o irmão tem acesso a um resumo da lição que será ensinada no domingo, que já é o começo da outra semana, né? A gente tem costume de achar que o domingo é o último dia da semana, mas ele é o primeiro dia da semana. Ali, o tema desse trimestre é a família cristã no século XXI, protegendo seu lar do ataque dos inimigos. O comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E a lição de hoje é a lição de número 5, conflitos na família. Sua família tem conflitos? Pode uma família cristã ter conflitos? Como superar esses conflitos? É isso que nós vamos estudar hoje. Na semana passada nós já vimos que a família ela é submetida a ataques. Existem vários ataques do inimigo das nossas almas. A família está num conflito contra o mal. Mas os conflitos que nós vamos falar hoje não são os decorrentes da batalha espiritual, mas são os conflitos, as desavenças, os desentendimentos que podem surgir entre os membros da família. São os conflitos humanos, são os conflitos decorrentes da vida de cada um. A família, irmãos, ela é uma realidade terrena. Quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou a família e a família se estabeleceu no Jardim do Éden, que é na terra. Os irmãos sabem ali, que fica ali na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. É o que está ali no livro de Gênesis, né? O Éden é o jardim que Deus colocou na terra. E a família foi criada como uma realidade terrena. E assim persiste. O próprio Jesus, quando falava com os saduceus, lá nós vemos no capítulo 22 do livro no Evangelho segundo escreveu Mateus, quando ele fala a respeito do casamento, ele diz que o casamento que funda a família é uma realidade terrena. Quando houver a ressurreição, diz ele em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. A família, cujo elemento fundante é o casamento, é uma realidade terrena. Nós já vimos isso na primeira lição. Não é verdade que a família persista, os laços familiares existam na dimensão eterna. Não. É uma realidade terrena. Ora, se é uma realidade terrena, nós vivemos numa terra onde não habita a justiça. Nesta terra habita a injustiça. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, se nós estamos aguardando uma nova terra onde habita a justiça, é porque esta terra onde nós vivemos não habita a justiça. Portanto, se há injustiça, existem conflitos. Se há injustiça, existem dificuldades, existem problemas. Jesus, quando se despedia dos seus discípulos, as últimas palavras que Jesus proferiu foram as seguintes. Capítulo 16, versículo 33. Quando ele se dirigiu aos discípulos, encerrou as últimas instruções, porque depois ele só fez uma oração e foi a oração sacerdotal, depois foi para o Monte das Oliveiras orar e foi preso. As últimas palavras de Jesus foram: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a família é uma realidade terrena,
que não transborda para a eternidade, se nós vivemos numa terra injusta, e se no mundo nós temos aflições, é evidente que nós teremos conflitos na família. Não há como fugir dos conflitos familiares. Mesmo você servindo a Deus, mesmo tendo um lar genuinamente cristão, você terá dificuldades, você terá conflitos, você terá desentendimentos. Por quê? Porque nós temos uma realidade terrena. A família é algo da terra, criado por Deus, mas para existir numa terra onde há injustiça, onde há aflições. Então, não pense você que a sua vida familiar, porque você serve a Deus, porque você é fiel ao Senhor, ela será um mar de rosas. Ou até podemos dizer, será um mar de rosas, mas as rosas têm seus espinhos. E por isso, certamente você terá problemas. Você terá brigas, incompreensões, desentendimentos, gritarias, mágoas, ressentimentos. Isso tudo faz parte da vida familiar. Quer a pessoa sirva a Deus, quer não sirva a Deus. É certo que se você não servir a Deus, se você não estiver em comunhão com Deus, como vimos na lição passada, a sua família será inevitavelmente destruída. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se Deus não estiver conosco, nós sucumbiremos. O salmista, ele é bem claro quando ele diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Salmo de número 127. Feito por Salomão, sábio Salomão. Então, se o Senhor não edificar a cidade, a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, uma família que não for construída com Deus, que não tiver a participação divina, sucumbirá, será derribada, não suportará os conflitos. A família construída juntamente com Deus, a família edificada em Deus, a família que tem a presença de Deus, ela também terá conflitos, mas ela resistirá, ela superará os conflitos. Lembramos-nos agora daquilo que Jesus disse no final do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, nós vemos o seguinte: 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então a família que é construída sobre a rocha, que tem a participação de Deus, ela sofre assim como a outra. As chuvas, as tempestades, as enchentes, os ventos. Só que a família que não tem Deus sucumbe, é derribada, é destruída por causa dos conflitos. Mas a família que serve a Deus, ela se mantém de pé, ela se mantém forte, fortificada até por causa dos ventos, das tempestades e dos rios, das enchentes.
Então a diferença está nisso, no resultado dos conflitos. Mas tanto uma família quanto a outra, elas ambas sofrerão conflitos. Então não se case pensando que você, se for fiel a Deus, nunca terá problemas com seu cônjuge, ou nunca terá problemas com seu filho. Mas saiba que se Deus estiver na sua casa, o cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Sinal de que vão tentar quebrar. E se você não vigiar, ele vai quebrar. Pode demorar, mas vai quebrar. Mas, se você for fiel a Deus e seguir a orientação divina, você superará estes conflitos. Quando houver conflitos no lar, nós precisamos dar testemunho de Jesus Cristo. É no momento da luta, no momento da prova, no momento da dificuldade, que eu e você vamos mostrar que somos de Deus. Que eu e você vamos provar que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por isso, a primeira coisa que temos que aprender nesta lição é que os conflitos existem mesmo nas famílias genuinamente cristãs. A entrada do pecado no mundo rompeu a comunhão entre os integrantes da família. Nós já vimos na aula passada que um dos resultados da entrada do pecado do mundo foi as divergências entre os familiares. Entre marido e mulher, no caso de Adão e Eva, Adão culpando a Eva pela queda. Deus mesmo disse que a partir dali haveria sempre uma conflituosidade entre homem e mulher. No capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 16, Deus disse à mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui já existe uma desigualdade entre os dois sexos, que não é uma desigualdade decorrente da criação do homem. Deus não faz acepção de pessoas, nem ao varão mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o varão. Há uma igualdade entre homem e mulher. Foi assim que Deus criou o homem e mulher. Mas por causa do pecado, a mulher passou a viver uma posição de inferioridade na sociedade, que persiste até hoje. Hoje, o feminismo, ele não trouxe uma melhor condição para a mulher do que em relação ao homem. A mulher aí é objeto sexual nos dias de hoje. A mulher é explorada no mercado de trabalho. Desde as maiores executivas até a simples trabalhadora, elas sempre ganham menos do que os homens. Por que isso? É efeito do pecado, da entrada do pecado no mundo. E só Jesus Cristo devolve a devida dignidade à mulher. Não adianta as pessoas tentarem elevar a condição da mulher, deixando a Bíblia de lado, deixando Jesus de lado. O que elas somente vão fazer é ainda mais aviltar a posição da mulher. E aí esse tráfico de mulheres que existe hoje no mundo, essa verdadeira escravidão pós-moderna, é a prova indelével do que nós estamos dizendo. Nunca a mulher esteve tão desprestigiada no mundo como nos dias de hoje. Por quê? Porque estão deixando Cristo de lado. É Cristo quem dá a devida dignidade à mulher. Basta ver o que Jesus fez com sua mãe, Maria, colocando-a entre a bendita entre as mulheres. Por quê? Porque deu a devida dignidade à mulher. Então, nós temos de tomar cuidado com estas inovações, com esta mentalidade mundana. É Cristo quem devolve a dignidade ao homem, porque ele tira o pecado do mundo. E o pecado trouxe esse nível de conflituosidade. Então o próprio Deus disse, a partir de hoje, o homem vai querer dominar a mulher. O homem vai inferiorizar a mulher. Haverá este choque entre homem e mulher, por causa da entrada do pecado no mundo. É Jesus quem retira isso. Mas
mas prossigamos. Com esse rompimento da comunhão, passou-se a haver conflito. Nós vimos aí o surgimento da inveja. Caim invejou Abel e o matou por causa disso. E ainda disse, sou eu o guardador do meu irmão? Então nós vemos o efeito que o pecado traz sobre as relações familiares. E é por isso que nós precisamos sempre estar em comunhão com Deus. Porque sempre pode surgir o conflito do egoísmo, do individualismo, da inveja. Há uma tendência a isso. Mesmo nas famílias genuinamente cristãs. Por um acaso não é isso que nós vemos em várias famílias de servos de Deus? Isaac e Rebeca casaram na direção de Deus. Nós conhecemos a história do casamento deles. Rebeca era estéril. Isaac era um homem de oração. Ele orou a Deus. Deus ouviu a oração de Isaac depois de 20 anos. E Rebeca concebeu gêmeos. Mas eles lutavam desde o ventre. E houve uma vida de parcialidade. Isaac se inclinou a Esaú, Rebeca se inclinou a Jacó, e se criou aquela situação de competição entre os filhos, de inimizade entre os filhos, conflitos que surgiram num lar que servia a Deus. Porque não houve vigilância, porque não houve uma atitude de comunhão com Deus, de fé em Deus, porque houve favoritismo, parcialidade. Porque há uma tendência do homem, nós temos a natureza pecaminosa. Por isso os conflitos familiares, eles sempre aparecem quando nós não vigiamos. Quando nós damos vazão à carne. Quando nós não confiamos em Deus. E isso inevitavelmente acontece entre nós. No lar de Jesus. No lar de Jesus, irmãos. Os inimigos eram os da sua própria casa. É isso que nós vemos, o próprio Jesus, ele sofreu esta situação. Lá em João, capítulo 7, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículos de 1 a 9, nós vemos isso. Capítulo 7, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Cumpre-se aqui o que o profeta Miqueias diz, que os inimigos seriam os da sua própria casa. Jesus sofria na sua casa um conflito que tinha origem espiritual, sim, mas era um conflito. Seus irmãos o invejavam, seus irmãos não criam nele. A ponto de terem querido prender a Jesus. Juntamente com sua mãe, lá em Mateus, capítulo 10, olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Eis a questão, meus irmãos. Depois do capítulo 12, diz assim, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que aí estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então vocês veem que Jesus não podia nem considerar
os seus familiares como irmão e mãe. Por quê? Porque eles tinham ido lá falar com ele para prendê-lo. Isso fica bem claro lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 21. E quando os seus ouviram isto, os seus, quer dizer, os seus familiares, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E aí vem o versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si, porque ele estava expulsando demônios. E por isso que Jesus não foi atendê-los, e disse, olha, quem é minha mãe e meus irmãos são os meus discípulos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, porque minha mãe e meus irmãos não estão fazendo a vontade do Pai. Era um conflito familiar decorrente do ministério de Jesus. Havia ali uma divisão espiritual. Porque Jesus mesmo disse que onde ele veio trazer dissensão. E aí nós temos o primeiro caso de conflito familiar, que é aquele decorrente da divisão espiritual do lar. Quando Jesus vem habitar no coração de um familiar, numa família que não é crente, aí começam os conflitos. Porque é um conflito espiritual. Porque aquela pessoa que aceitou a Cristo tornou-se luz. E aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo são trevas. E não há comunhão entre a luz e as trevas. Por isso que Jesus disse que ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer espada. E nesse conflito familiar, decorrente da divisão espiritual do lar, porque alguém aceita Cristo, neste conflito, a pessoa que aceitou a Jesus, ele precisa dar bom testemunho. Fazer como Jesus fez. Não deixar que os familiares o impeçam de servir a Deus. Mas também não deixar de fazer a vontade de Deus. Diante desta divisão espiritual, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós temos que mostrar que nós somos transformados. O cristão que está num lar onde as pessoas são incrédulas, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que mostrar que realmente ele passou da morte para a vida. Então, se for injuriado, ele não pode injuriar. Se ele for maltratado, ele não pode maltratar. Se for odiado, ele tem de amar. É difícil, é muito difícil. Mas você só ganha as outras pessoas para Jesus se você provar que mudou. Se as pessoas verem que você agora não peca mais, que você é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram. E vai haver o conflito, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas você não pode deixar de brilhar a sua luz. Esse é o primeiro ponto. No conflito decorrente da divisão espiritual do lar. Da mesma maneira, aquele que é cristão e o seu cônjuge ou seu filho se desvia dos caminhos do Senhor, passa a ser incrédulo, apostata da fé, você tem que continuar brilhando a sua luz. Você tem que ter um comportamento que mostre que você continua o mesmo, que você continua amando. Não é fácil, não é fácil. Mas você tem que agir desta maneira. Você também tem que orar mais por este familiar. Passar a interceder por ele. O conflito no lar, ele só pode ser superado pela orientação divina. Deus tem que nos dar sabedoria para podermos administrar o conflito no lar. Tem hora para falar, mas tem hora para ficar calado.
E só Deus vai nos dizer qual é o momento de falar e qual é o momento de ficar calado. Diante do conflito familiar, nós temos que buscar a Deus. Quando Israel tinha uma guerra, quando os inimigos vinham contra Israel, os reis que eram fiéis a Deus, ou juízes que eram fiéis a Deus, eles iam orar para saber a estratégia da luta, a estratégia da batalha. E Deus dava respostas diferentes. Para Josafá, ele disse, coloca os cantores para cantar. Para Davi, ele disse, vai lá e ataca. Uma outra vez ele disse, coloca os seus soldados para ficar olhando para a copa das árvores, quando elas tremerem, eles vão lutar. Mas todos buscaram a Deus. E Deus lhes deu a resposta. E eles tiveram vitória. Eu só posso superar os conflitos familiares se eu buscar a Deus. Mas o que muita gente tem feito? Vai abrir o diálogo, a conversa franca e sincera com o filho ou com o cônjuge. Ou a família toda. É preciso ter diálogo, sim. É preciso conversar, sim. Não há família que supere os conflitos sem diálogo, sem comunicação. Mas a primeira comunicação tem que ser com Deus. Chame todo mundo, não para desaforar, para soltar os cachorros, como diz o povo aí, para descarregar. Não, não faça uma sessão de descarrego na sua casa. Faça um momento de oração. Ore no seu aposento. Depois chame a família e orem todos juntos. Deus trará a solução para o conflito. Deus dará palavras de sabedoria. Eu preciso saber falar com as pessoas. O proverbista, ele nos fala com muita precisão sobre o cuidado que nós temos que ter com as palavras. Não é? Ele diz com muito cuidado, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, Salomão diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estutícia. Tem muita gente que a casa está pegando fogo. Existe uma briga muito grande. E aí ele vem e a sua palavra é como colocar gasolina na brasa. Aí aquilo que só estava pegando fogo vira um incêndio de grandes proporções. Por quê? Porque ele não ponderou a sua palavra. Não falou no momento certo, na hora certa. O proverbista também diz que a palavra dita a seu tempo é a melhor palavra que existe. E qual é o tempo de falar? Qual é o tempo de calar? Deus é quem vai dizer. Porque a sabedoria vem de Deus. E Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. O conflito, ele exige de nós a busca ao Senhor. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ter uma vida de oração para poder cuidar dos conflitos, para poder administrar os conflitos. Mas além disso, nós precisamos ter uma vida de santidade, de comunhão. Deus só fala conosco e Deus só nos vai ouvir se nós estivermos em santidade. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus,
e faz a sua vontade, a esse ouve. Então no conflito, eu preciso saber se eu pequei ou se eu não pequei. Quem pecou foi o outro. À luz da palavra de Deus, não à luz do meu pensamento. Se eu pequei, eu tenho que ir pedir perdão. Porque Deus não vai me ouvir. Porque eu estou em pecado. E Deus não ouve a pecadores. O caminho é eu ir lá pedir perdão. E se a pessoa não me perdoar? Aí é problema dela. Mas você já fez a sua parte. Você pediu perdão. E se a pessoa não te perdoar, então aí você ora a Deus. Que aí Deus vai ouvir você. Porque você já pediu perdão. E Deus vai comover aquele coração para resolver esse conflito. Porque às vezes o conflito, irmãos, não passa do dia para a noite. E não adianta você fugir do conflito. Jacó fugiu para Padã Arã. Mas 20 anos depois ele teve que enfrentar o seu irmão de novo. E aí ele foi orar. E ele teve vitória porque ele foi ao val de Jaboque e orou. Deus esteve presente com ele. Ele se humilhou diante de Deus. Saiu dali mancando e se reconciliou com seu irmão. Ficou 20 anos fugido. Mas teve um dia que enfrentar o problema. Então, não titubeie. Se você errou, vá pedir perdão. E aí você ganha o seu irmão. Se o que o errado vier te pedir perdão, perdoe. E haverá reconciliação. E Deus estará presente nesse conflito. Mas é preciso que você busque a Deus. Nunca desista da sua família. Para ganhar esse conflito, você tem que sempre querer sua família. Jesus, ele era perseguido pelos seus irmãos tentaram prendê-lo. Os inimigos eram da sua própria casa, mas ele não subiu ao céu antes de ganhar os seus irmãos para Jesus. Para ele mesmo, né? Lá no dia de Pentecostes, os seus irmãos estavam ali orando com a sua mãe e foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus apareceu a Tiago. A Bíblia só diz que ele apareceu a Tiago. Não diz como foi. Mas a verdade é que Jesus não desistiu dos seus familiares. Ele não subiu ao céu enquanto não salvou seus familiares. Ele tinha que dar o exemplo. E eu e você temos que ser imitadores de Cristo. Nunca desistir dos nossos familiares. Não abandoná-los. Por mais perversos, por mais prostituídos que estejam, por mais envolvidos nas drogas, você não pode abandonar o seu familiar. Ore por ele, procure ajudá-lo. É verdade que as pessoas, quanto mais ingressam no pecado, menos chances dão de ser ajudados. Mas você não pode dar as costas para eles. São conflitos que surgem, mas você tem que dar o seu testemunho. Você tem que mostrar que é filho de Deus. Você tem que mostrar que tem condição, que Jesus realmente muda as vidas, transforma as vidas. Quantas pessoas têm abandonado seus familiares por causa dos conflitos, por causa de mágoas, ressentimentos, não liga, não fala, ele morreu para mim. Isso não é comportamento de crente. Ele não morreu, ele está vivo, ele tem uma alma, ele tem que ir para o céu. E você tem que orar, e não só orar, mas dar atitudes, mostrar boa vontade. Deus não amou os homens dizendo eu te amo lá do céu e deixando a gente morrer aqui e ir para o inferno. Quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus, está lá em Lucas capítulo 2, ele diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 13, no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Você que serve a Deus, você já desfruta da glória de Deus, você já participa da glória de Deus. Glória a Deus nas alturas. Você já tem paz com Deus.
a paz de Cristo na sua vida, que não é a paz do mundo. Já existe paz na terra. Mas você tem que mostrar boa vontade para com os homens. Se você não tem boa vontade para com seus familiares, como é que você se diz crente? Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Como é que eu vou tratar de um conflito, mesmo com o incrédulo, se eu não cuido dele, se eu não quero saber dele, se eu desisto dele? A Bíblia diz que você não é crente, você é pior do que ele, porque você está negando a fé. A fé em Jesus Cristo nos leva a ter amor, a interceder, a ter boa vontade para com os nossos familiares. E se você tem a glória de Deus na sua vida, se você tem paz com Cristo e a paz de Cristo, você tem boa vontade para com o seu familiar. Você pode, sim, superar os conflitos. Foi assim que fez Davi, irmãos, com seu filho Absalão. Absalão destronou Davi, montou todo Israel para ir contra Davi, que tinha poucos soldados, que lhe tinham ficado fiéis. Mas antes da batalha, Davi chamou os generais e disse assim: ninguém toque em Absalão. Não façam mal a Absalão. Joabe não obedeceu a Davi, matou Absalão. Mas isto mostra o quê? Que Davi tinha boa vontade para o seu filho. Mesmo ele tendo traído a Davi, mesmo tendo destronado a Davi, mesmo tendo desonrado a Davi, Davi não fechou a porta para o seu filho. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu não posso vencer os conflitos familiares querendo dominar, querendo mandar, querendo que a razão me seja dada. Não, eu tenho que dar boa vontade aos filhos. Ou ao cônjuge. Eu tenho que demonstrar boa vontade. Senão não se supera o conflito. Então, para nós superarmos o conflito, nós temos que mostrar que servimos a Deus. E como é que nós mostramos que servimos a Deus? Mantendo comunhão com Deus. Perdoando. Pedindo perdão quando estamos errados. Tendo uma vida de oração. Pedindo sabedoria a Deus. Para que Deus nos oriente como nós vamos nos dirigir ao nosso familiar. E principalmente, irmãos, demonstrando boa vontade para com o familiar. Nunca negando o cuidado, a ajuda e o auxílio. Assim, nós superaremos o conflito. Notadamente nos lares em que há divisão espiritual. O que promove o conflito familiar? Aqui nós praticamente vamos reproduzir aquilo que o inimigo ataca a família. O que promove o conflito familiar? O individualismo e o egoísmo. Nós já falamos disso na aula passada. 2 Timóteo 3. Quando eu não abro mão do meu eu tenho razão, eu estou certo, eu sou o bambambam, você cria conflito na família. Porque a família tem que ser sempre na perspectiva do outro. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Os conflitos surgem quando eu não me coloco no lugar do outro. Eu não coloco no lugar do meu marido, eu não coloco no lugar da minha mulher, eu não coloco no lugar do meu pai, eu não coloco no lugar do meu filho. Aí surge o conflito. Porque se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, não há como ter comunhão. Não há como a bênção de Deus se manifestar. Lembre do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O individualismo e o egoísmo, eles trazem conflitos entre os familiares. E se eu não renunciar a mim mesmo, jamais o conflito será superado. É por isso que muitos não perdoam nem são perdoados por causa disto.
Um outro ponto que causa conflito familiar é a falta de transparência, de franqueza, de comunicação entre os familiares. Em Gênesis 2:25, nós temos falado isso em algumas aulas, a Bíblia fala que homem e mulher viviam em perfeita harmonia antes do pecado, porque não se envergonhavam. Estavam nus, mas não se envergonhavam. Ou seja, um não escondia nada do outro. É preciso ter essa comunhão perfeita, irmãos. Quando surgem os conflitos, quando já se gera uma desconfiança, quando já um não é tão claro com o outro, quando se escondem segredos, quando se descobrem coisas escondidas, isso gera conflito entre os familiares. Por quê? Porque se perde a credibilidade. Porque se há vergonha de um com o outro. Irmãos, é preciso haver transparência. Nós temos um exemplo de um casal aqui na igreja do Belém. O marido já partiu para o Senhor há muitos anos. E é muito bonito esse exemplo. Minha esposa conta, quando ela estava na escola dominical, na sala da escola dominical dela, a própria professora dela que viveu essa experiência. O seu marido estava tentado por uma mulher. E ele estava vendo que ele iria fraquejar. Ele chegou para a esposa, contou a situação e pediu para ela: ore comigo, para que eu não venha te trair. E eles oraram e ele venceu e não cedeu à tentação. Você teria coragem de falar para o seu cônjuge que você está sendo tentado? Ou você esconde esta fraqueza e acaba caindo em pecado e destruindo o seu lar? É preciso haver transparência. É preciso haver comunicação entre os familiares. E isso evita conflito. A falta de transparência, a falta de convivência gera conflitos. E nós vivemos, como eu disse na aula passada, nós dizemos aqui de novo, as pessoas não estão administrando o tempo. Hoje as pessoas estão solitárias debaixo do mesmo teto. Acabam guardando para si mágoas, ressentimentos, frustrações, fracassos, fantasias. E isso gera conflitos. Tomemos cuidado, irmãos. Vivamos um ambiente de transparência e de comunicação. Um outro fator que promove conflito familiar é a falta de respeito e consideração ao outro. Isso é um subproduto do individualismo, do egoísmo. Quando você não considera o seu familiar um ser à imagem e semelhança de Deus, que Deus ama e que vale tanto quanto você, quando você acha que as pessoas têm que estar a seu serviço, são apenas instrumentos para a sua satisfação e a satisfação do seu ego, surgem os conflitos. Porque ninguém foi feito para ser capacho de ninguém, ninguém foi feito para ficar diminuído em relação ao outro. Quando você não considera o outro como ser à imagem e semelhança de Deus, você gera conflitos. Por isso que uma forma de você evitar os conflitos na família, ou superar os conflitos na família, é dar o devido valor àquele seu familiar. Porque ele é tão imagem e semelhança de Deus quanto você. É por isso que o escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Filipenses, ele manda considerar os outros superiores a si mesmos. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque foi esse o sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo, depois de falar isso, ele dá um exemplo de Jesus. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Então o que nós percebemos aqui é que o mesmo sentimento de Cristo Jesus tem que estar em nós. Se você não respeitar o outro, não considerar o outro como superior a você, você gerará conflitos. Muitos lares se desfizeram, porque um diz, eu não abro mão, eu não vou me rebaixar a ele. Essa expressão é muito ruim, irmãos. Eu não vou me rebaixar. Quem disse que você é mais alto do que ele? Quem disse que ele está mais baixo do que você? Você tem que considerar que está embaixo e ele em cima. É assim que vem a vitória. É por isso que outro fator que promove conflito familiar é a falta de humildade. Por isso, quando a gente tem um problema, um conflito, primeira coisa, eu tenho que analisar o caso. Mesmo que eu ache que esteja certo, eu tenho que ir à Bíblia para saber se eu estou certo mesmo. E se eu estiver certo, eu tenho que me colocar no lugar do outro, para saber por que ele errou. E tentar descobrir qual é a minha participação no erro. Porque essa história de mocinho e bandido em família, isso não existe. Eu sou o mocinho, ele é o bandido. Eu tenho todas as qualidades boas. O meu cônjuge é que não presta. É uma víbora. Cuidado. Você tem erros e tem acertos. Você tem qualidades, mas tem defeitos. Não raciocine nessa como se fosse um conto de fada. No conto de fadas, por isso que é a história de carochinha, o bom é sempre bom. Não tem nada de errado. E o vilão é ruim. A maldade toda está ali. Ninguém é assim. Ninguém é assim. Só Jesus não pecou. Então, mesmo que eu esteja certo, eu certamente contribuí para o erro do meu cônjuge, ou do meu filho, ou do meu pai, com quem eu estou no conflito. E eu tenho que me corrigir os meus erros. Eu tenho que ser humilde. Humilde. Eu tenho que me humilhar. Jesus, não tendo nenhum erro, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por fim, eu tenho que ser imparcial. O conflito familiar ele surge por causa da imparcialidade. Ou melhor, da parcialidade. Nós demos o exemplo aqui de Esaú e de Jacó. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Coisa errada. Eles tinham que amar os dois igualmente. E todo o problema que surgiu, Rebeca nunca mais viu Jacó. Rebeca nunca mais viu Jacó. Mandou Jacó fugir e nunca mais Rebeca... A Bíblia mostra que Jacó tenha visto Rebeca. Por quê? Porque ela amou tanto Jacó. Fez todo aquele embrolho lá para conseguir a bênção para Jacó. E ela mesma não desfrutou da bênção do Jacó. Perdeu até a companhia do Jacó. Porque ela teve favoritismo. Irmãos, nós temos que ser justos e imparciais. Sabe o que tem acontecido muitas vezes hoje em dia? Hoje em dia acontece o seguinte: o filho apronta na escola, xinga a professora, bate na professora, vem um comunicado para casa, chama o pai lá, e o pai esculhamba a professora, esculhamba a diretora, porque é o meu filho. Se é meu filho, eu vou defender meu filho. Eu já vi gente falar o seguinte: eu até mato para defender o meu filho. E crente, hein, irmãos, e crente. Só que o filho dele está errado. O filho dele está errado. O filho dele respondeu para a professora, o filho dele xingou a professora, o filho dele mentiu. Mas ele passa a mão na cabeça. Sabe por quê? Porque ele não convive com o filho. Ele não ensina a palavra de Deus para o filho. Ele não tem tempo para o filho. Então ele quer compensar a omissão dele defendendo os erros do filho. Isso é favoritismo, isso é acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E eu e você temos que imitar a Deus. Jesus disse aqui, nós vimos: quem é minha mãe, meus irmãos?
é quem faz a vontade do meu Pai. A sua mãe e seus irmãos estavam lá fora para prendê-lo. Ele nem foi atendê-los. E era a mãe, e eram os irmãos. Mas estavam errando. Jesus não passou a mão no erro dos seus irmãos e da sua mãe. Nós não podemos fazer isso. Quando há injustiça e parcialidade, surgem os conflitos familiares, surgem as divisões, surgem as contendas, surgem as lutas. E tudo isso, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que é obra da carne, não é obra do Espírito, não é o fruto do Espírito. Nós damos lugar ao diabo, às contendas, às lutas, aos problemas. A família de Isaac nunca mais foi a mesma, por causa da parcialidade que havia de Esaú e de Jacó. Nos lares genuinamente cristãos, nós temos todos esses problemas do mesmo jeito. E nós só vamos vencer, repetindo aqui, concluindo, com o exercício do perdão, com a busca da orientação divina, com a renúncia ao ego e com o diálogo. Sem isto, não poderemos superar os conflitos familiares. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Os conflitos vêm. É a realidade da família. Mas nós só poderemos superá-lo renunciando a nós mesmos, buscando a Deus, falando na hora certa, calando-se na hora certa, servindo ao Senhor, conversando muito, pedindo perdão e liberando perdão. Amém.